Ok, muito boa noite para todas e todos. Então, o tema que pediram que era a Companhia de Jesus, desafios e perspectivas. Primeiro vou tentar mostrar os 4 grandes momentos da história da Companhia, bem brevemente e sucintamente. Quer dizer, nós podemos considerar o primeiro grande arco da Companhia de Jesus, de 1540, que é o ano que ela era reconhecida oficialmente, até 1773, portanto, no final do século XVIII, que é a primeira companhia, o primeiro grande bloco. Como ela aludiu, houve um momento que ela foi supressa, depois vou explicar porquê, e depois esse segundo período, e agora, mais recentemente, sobre o qual eu vou falar mais, 2 grandes momentos mais recentes. Então, eu chamaria esse primeiro grande momento, o momento que eu diria, usando um pouquinho Weber, é a passagem lenta do carisma para a institucionalização e para a rotinização. Chegou a um extremo de institucionalização a ponto de morrer. Qual é a intuição de Weber, que eu acho que ela se realiza muito? É que quando nasce uma obra, qualquer que ela seja, por exemplo, Loyola, que é uma obra, né? No início, ou no momento que chega uma pessoa nova, tipo lucimariamente, né? Consegue envolver a obra com carisma. Então aí há muito entusiasmo, aumenta, cresce. Agora, lentamente, geralmente se escolhe depois de uma pessoa assim, mais certinha, mais obsessiva, né? Mais paradinha, que começa a focar a coisa no seu lugar. Começa a institucionalizar e vai crescendo. E quanto mais institucionaliza, mais aquele elan, aquele carisma inicial começa a encurtar-se. Mas também consegue prolongar-se historicamente. Porque se não se institucionaliza, ele morre. Então, os 2 grandes extremos, eu acho que isso é muito importante em qualquer obra na qual nós trabalhamos, só carisma leva à morte. Explode, compara com os foguetes, a vitória do Galo, né? Agora ele institucionaliza a ida a Marrocos. Depois que ganhou a Libertadores, agora ele pode institucionalizar. Aí começa a perder, porque perde o carisma. E o excesso de institucionalização mata também. Então nós temos que perceber isso. O que acontece, há um livro famoso de um belga. Os belgas têm a vantagem que eles têm um inverno grande, ficam pensando o dia todo, tomando cerveja. Então, no fim, eles têm umas ideias ótimas. Né? E esse belga escreveu um livro e diz que nenhuma ordem religiosa conseguiu viver mais de 200 anos sem uma grande reforma. Ou morreu, ou se reformou. Ele diz que o máximo para viver é 100 a 200 anos. E, de fato, a Companhia de Jesus foi exatamente isso. 200 anos ela viveu e morreu. Em que consistiu essa mudança? A primeira grande intuição de Inácio era ter um punhado de pessoas, poucas pessoas, não imaginava nunca uma ordem grande, mas que estivessem essas pessoas disponíveis a irem a qualquer lugar do mundo. O homenzinho lá no seu quartinho em Roma, pequenininho, que apenas via um pedaço do céu, já chegou a ver jesuítas no Brasil, na África, na Índia e nas portas da China. Xavier morre nas portas. Quer dizer, um homem que vive poucos anos como fundador jesuíta, chegou a ver jesuítas praticamente no mundo inteiro. Naquela época não havia avião, não havia os recursos de hoje. Então ele sonhava com isso. E esses homens deviam estar disponíveis conforme a missão que o Sumo Pontífice pedisse. Então, ele pedia que esses jesuítas, e pede a todos nós, e até hoje nós fazemos isso, um voto de obediência especial, não é voto de crença normal, é especial ao Papa, para a missão que ele quiser nos mandar. Se o Sr. Francisco Serripano, você vai para a Coreia, eu vou. 80 anos com bengala, com uma enfermeira ao lado, mas vou. Entende? Quer dizer, qualquer missão que nós recebermos, nós temos obrigação de cumprir. Qual missão que ultimamente nós recebemos? Trabalhar o mundo do ateísmo. Então, nós todos nos preocupamos em refletir sobre o ateísmo moderno, sobre a secularização. Você escreve muito, ninguém sabe por quê. Porque foi uma missão que Paulo VI pediu aos jesuítas. Como não tiraram essa missão, continua. Né? Então nós temos uma missão intelectual
de trabalhar o ateísmo no momento atual. Naquela época era, sobretudo, levar o evangelho àqueles povos que eles consideravam tudo atrasados, tudo que ia para o inferno. Porque Xavier imaginava, como todo homem do século XVI, que todos aqueles que morriam sem batismo iam para o inferno. Não tinha para onde? Para salvar-se. Se fora da igreja não há salvação, e se entra na igreja pelo batismo, aqueles milhões de pessoas que estavam naqueles países, na Índia, na China, no Japão, todos iam para o inferno, né, coitadinhos? Não tinha outra solução. Então os missionários tinham que chegar lá, esparramar batismo por tudo que é lado. Xavier chegava no fim do dia, dizia, não aguentava levantar o braço de tanto batizado que ele fazia. Nós fazíamos 3, 4 por ano, e ele fazia milhares por dia, para mostrar o que significava uma ordem entregue à missão gigantesca, sem casa, sem nada. E outra coisa que ele pedia, que todos os nossos ministérios fossem gratuitos. Claro, pré-capitalismo, né? O capitalismo era muito frágilzinho, né? Era aquela cultura daquela época. Então Jesus, como dizia o meu amigo o Delcio Médico, gratuito até injeção na testa. Então, quer dizer, a pessoa queria jesuíta. Por quê? Porque não tinha gasto nenhum, pessoas geralmente preparadas, disponíveis, então a ordem cresceu assim, uma rapidez, quando nasce morre, havia mais de 1.000 jesuítas. Portanto, ele começou com um grupinho de poucos, meia dúzia de gatos pingados, e termina com mais de 1.000. Né? Agora começa o quê? Ao crescer, começa a organizar a formação, noviciado, vazios, estudantado, e começam os colégios. Nós não tínhamos colégios. Era só missão. Missão dá muito mais ideia de carisma. Tem uma carta, se um dia vocês acharem, que o pai dos burros, o Goebbels, ele abre, vocês acham tudo, uma carta que Xavier escreve da Índia para os professores da Sorbonne de Paris, dizendo, eu queria aparecer lá em Sorbonne, na Sorbonne de Paris, como um doido, gritando, deixa esses livros todos, vão lá para ser missionários na Índia, porque as pessoas estão indo para o inferno. Isso era Xavier, esse entusiasmo gigantesco. O escolasticado, o grupo de estudantes que estavam em Portugal, eles sonhavam vir para o Brasil, para ser missão, no meio dos índios, uma coisa doida. Vieram 70, 40 morreram no navio, foram martirizados. Os protestantes daquela época, né? Pegaram o navio e mataram os 40 e todos morreram afogados no mar. Porque eles queriam, e no estudantário só pensavam nisso. Aí nasce o texto que não, estudem agora, não é só pensar nas lições, não. Então aí tem que entender, agora lentamente ela foi crescendo. E foi tendo muita influência, e sobretudo no alto mundo. Aí começou o seu casamento nas cortes, com as famílias reais, Portugal, da Espanha, a França, todos esses países. Então a Companhia de Jesus começa a se ficar cada vez mais importante, mais estruturada e, sobretudo, muito ligada ao poder. Talvez aí foi a morte dela. Quando o poder, sobretudo Pombal, começa toda uma campanha para destruir a Companhia de Jesus, consegue que um Papa piedoso, franciscano conventual, Clemente XIV, vendo que era um mal menor, então ele suprime a Companhia de Jesus. Ele faz um decreto, naquele dia em diante já não existia mais jesuíta no mundo. Mas pôs uma condição interessante, que aquele decreto só valia onde fosse promulgado. Claro, foi promulgado em Portugal, no Brasil, na Espanha, na França, nos outros países, exceto na Rússia, porque a Catarina, ela era adversária do Papa, então não obedecia. Então muitos jesuítas foram para a Rússia, e lá continuaram os jesuítas, porque não se leu o decreto do Papa, eles não foram supressos. Mas oficialmente não existia mais Companhia de Jesus, de 73 até 1814. Por isso que o ano que vem é o ano da restauração. Então, esse seria o primeiro grande período. Esses poucos anos, 73 a 14, quantos anos são? Quem é bom em aritmética? 41. Esses 41 anos foram anos muito pesados, porque muitos perderam, ficaram todos padres diocesanos, ficaram padres, alguns entraram em alguma outra congregação,
foram muito maltratados, os brasileiros que estavam no Brasil foram deportados em navios, etc. Uma coisa terrível. No Chile, nos países da América Latina também, eles foram deportados para a Europa e muitos ficaram na Europa até desaparecer. E em 84 começa a segunda etapa. Agora, toda a segunda etapa nunca é a primeira. Já nasce um pouquinho mais enquadrada. Não nasce com aquela liberdade de quem começa, porque não é mais Inácio de Loyola. Esse já morreu. É outra geração. Portanto, o 1814 já são vários séculos depois. Então já começa uma ordem mais organizada, aproveitou das estruturas, que não deu por 40 anos, não dá para acabar tudo. Né? Aí começa a retomar as coisas e começa esse período que cada vez mais, por toda uma tradição da Igreja Católica, porque nós vamos viver esse tempo pós-tridentino, né? Que começa no século XVI, Trento, e Trento começa a cada vez mais a apertar a vida interna da Igreja Católica, porque havia dois grandes adversários. Isso nós temos que entender bem, para ser honesto nos juízes históricos. Primeiro, a Reforma Protestante, que era forte, sobretudo no mundo germânico, e a modernidade, que começou a ficar cada vez mais forte. O Vaz coloca a modernidade filosófica com Descartes, né? Cogito ergo sum, né? Se quiser colocar a modernidade econômica, pode pôr para trás, mas vamos colocar mais essa modernidade da autonomia, da ciência, da Revolução Galileia, da ciência, daquelas 4 coisas que o Vaz coloca na modernidade, né? A ciência moderna, a subjetividade, a história, uma outra concepção, depois um pouco mais tardiamente, da praxe, da ação. Então, essa modernidade começa a entrar e a Companhia de Jesus, então, começa a trabalhar um pouco esse universo. E ela, então, começa a dedicar mais à pedagogia e aos colégios. Então, nós vamos aumentar cada vez mais os nossos colégios. O colégio tem uma grande vantagem e tem uma grande desvantagem. Uma coisa que eu estou trabalhando muito hoje, nas análises, é sempre olhar o positivo e o negativo. Porque nenhuma ação humana toda ação humana é ambígua. Portanto, tem algo positivo e negativo. O colégio dá uma estabilidade, tem o Colégio Loyola aqui perto de vocês, né? Tudo bonitinho, o diretor reitor direitinho, tudo certinho, arrumadinho, todo dia, o pessoal vai, etc. Ele consegue se sustentar. Antigamente os colégios eram gratuitos, mas tinham fundação, algum grande benfeitor dava um dinheiro, com esse dinheiro se sustentava o colégio. Depois, todo mundo capitalista, pagando as mensalidades, como todos vocês sabem. Então o colégio deu uma estabilidade, mas uma menor mobilidade. Então uma parte só da companhia é que sai. E aí o centro de radiação, essa segunda companhia, vão ser sobretudo 3, 4 países principais da Europa. Espanha começa a crescer muito em vocações. Então começa a exportar. Mas é interessante, quando eles vão ser missionários, a nossa província recebeu uma geração enorme de espanhóis, né, que ainda sobraram alguns vivos, né, que estão por aí. Entende? Agora, que chegavam lá, criavam colégios. Portanto, não era aquele missionário que era livre, que andava, não. Onde chegavam, fundavam o colégio. Então, fundaram colégio no Chile, na Argentina, na Bolívia, no Brasil, etc. Quantidade de colégios. E aí é uma companhia muito mais estática, muito mais organizada. E é nessa que eu entrei. E muito disciplinada. Isso foi uma coisa muito positiva, eu agradeço a Deus, que a gente aprendia a ter uma disciplina muito rigorosa. Chegamos a ser uma ordem quase monacal, praticamente monacal. Para você ter uma ideia, a gente acordava às 5 da manhã, depois que terminava a formação era 4h30 da manhã. Então todos os padres e irmãos acordavam às 4h30 da manhã, mas todos acordavam mesmo, não é que ficar dormindo não, e iam para a capela. E aí na capela não sabia que se alguém que não aparecesse, imediatamente já ia ser avisado porque não apareceu. Então era uma vida cada vez mais rigorosa, muito disciplinada. Agora, essa disciplina foi ficando rígida, até chegar nas proximidades do Vaticano II e começam as grandes explosões. E aí então vai entrar na nova fase. Então essa fase da rigidez, o que ela deixou de positivo, o que ela deixou de negativo?
eu acho que serviu para toda a igreja. De positivo, nos educou. A geração antiga nossa, que vocês conhecem, os velhinhos que sobramos, né? É a geração Henrique Vaz, etc. Né? Bem organizada, cumpre os seus deveres, sabe, sobretudo uma coisa que a gente aprendia muito, organizar as prioridades. Isso é uma coisa que eu até hoje uso muito, né? Quer dizer, diante de uma série de atividades, você diz, isso é mais importante, isso é mais importante. Então você começava assim, 1, 2, 3. O que não era importante você deixava de lado. Com muita tranquilidade, com muita racionalidade. Então o racional era muito forte na formação do jesuíta. Por isso o jesuíta também é chamado, né, daquele provérbio, vivem sem se amar, morrem sem se chorarem, porque não está no ritual chorar, então não chora. Se tivesse marcado para chorar, chorava. Entende? Quer dizer, a disciplina é que predominava. Agora, essa disciplina recebeu na Europa, sobretudo, dois grandes choques, foram as duas grandes guerras. A primeira ainda eles conseguiram se refazer, mas depois da Segunda Guerra já não se conseguiu mais, porque muitos passaram 3, 4 anos nos campos, na luta, eram jesuítas, mas estavam na guerra, né? O Hitler, os alemães, os franceses convocaram vários jesuítas como soldados, estudantes e padres, né? Eram soldados, não eram capelães muitas vezes.